um jeito de fazer IA é usando neurônios artificiais. Você joga pra gente aí, produção, os neurônios, que você vai explicar pra nós Beleza. aqui. Porque isso daí foi um cientista, muitos anos atrás, que falou sobre neurônios artificiais e a galera, tipo, até deu risada e falou, meu, isso é loucura o que o cara tá falando. E hoje já sabe que o neurônio artificial é o IA. Então vamos lá. Tá. Isso, pode ser essa imagem mesmo. Primeira coisa, as redes neurais que usam neurônios artificiais, esses aqui são neurônios biológicos, então só para mostrar pro pessoal, tá mostrando a tela aqui. Tá, é o biológico. Isso aqui é o neurônio, isso aqui é o que a gente tem dentro da nossa cabeça, nosso cérebro, é tipo essas estruturas aqui. A gente tem, por volta, uma média de 80 bilhões, 85 bilhões desses caras. 85 bilhões é muito, tá tudo aqui dentro, ou seja, são células, isso aqui é uma célula minúscula, e essa célula ela tem uma habilidade de se comunicar com outras células, tá? Então vamos pegar aqui, ó. Tá vendo essa parte de cima? Sim. Essa parte de cima ó, tem o núcleo celular ali. Esse aqui, digamos, é a cabeça do neurônio. E ele tem vários bracinhos, são os dendritos. Tá vendo ali, ó? Bracinhos. Fechou. Esses bracinhos se conectam com outros neurônios. Tá. Então, são 80 bilhões, vai ter um monte de neurônio ao redor, ele vai lá e pega você. Então, cada neurônio consegue se conectar com, às vezes, milhares de outros neurônios. Um neurônio pode se conectar com milhares de outros. Então, são milhares de bracinhos. Aí tem esse corpo dele, tá vendo que tem esses tubinhos? Sim. Esses tubinhos é a bainha de mielina, é basicamente um isolante que faz com que o sinal elétrico que está correndo ali, ele não se degrade, tá? É um isolante, é um fio. Isso aqui é um fio. Um fio. Beleza? O fio você tem o cobre e a capa. A bainha de mielina é a capa do neurônio natural. A natureza criou o fio no nosso cérebro. Por quê? Porque o neurônio conduz energia elétrica. Então imagina que esse primeiro neurônio aqui está recebendo um monte de outros neurônios. Ele vai receber os sinais. Cada um dos bracinhos pode receber o sinal que está vindo de outro neurônio. E aí ele pega todos esses sinais elétricos, combina a partir de uma interface eletroquímica e ele pode ou não passar esse sinal adiante, tá? E aí ele passa o sinal pro rabinho dele aqui, ó. Conduz por esse fio e aí sai nessas outros bracinhos, só que digamos a cauda dele. Dá pra entender? Deu. Eu tenho os braços, eu recebo a informação, eu processo essa informação e eu manda pro comando. E eu posso ou não ativar, né? Cada neurônio pode ou não ativar, às vezes ele fica dormente. Recebi, mas não quero saber. Né? Imagina que tem alguém me estimulando aqui, esse braço aqui, tá balançando, tem outra pessoa balançando. Não, mas tudo bem, balança aí, mas eu não quero fazer nada, eu não balanço o meu pé. Você balançou minha mão, mas eu não balanço o meu pé. Mas em algum momento, dependendo de quem balança, muitos braços, não são só dois. Dependendo de como alguém estiver balançando os seus braços, você acorda. E você, opa, agora eu quero balançar. E começa a balançar o pé. E o seu pé está conectado com o braço de outro neurônio. E assim você cria vários neurônios que ativam ou não e passam a informação adiante. Só com essa rede, por isso forma uma rede, só com essa rede neural, gera todo o nosso pensamento. Ou nosso pensamento mais... tem outras estruturas no cérebro que também contribuem para o pensamento. A gente tem um sistema límbico, etc. Mas, basicamente, principalmente nosso córtex cerebral, que é essa camada que fica mais em cima do cérebro, né? Quando a gente olha um cérebro, a gente vai vendo aquelas minhoquinhas. Sim. Essas minhoquinhas que estão ali, né? Uma camada fina, né? Que é o córtex. Essa camada é a que basicamente gera nosso pensamento mais abstrato, nosso pensamento mais... lógico e no final é o que a gente entende como um pensamento. Então só ali, por conta desses neurônios ativando, geram. Mas aí vamos contar a história. Beleza, isso aí já se conhecia, os neurônios já se conhecia no século XX, já tinham aberto a cabeça de várias pessoas, olhado no microscópio. Olha, tem uns negócios aqui. Tem as ligações aqui. Será que isso aqui é alguma coisa? Começaram a medir eletroencefalograma, colocaram eletrodos no cérebro. Tá? Você já viu? Né? Os capacetes lá. Os capacetes. Imagina lá no século XX a galera jogando os negócios, punha tudo. E começou a medir energia elétrica. Saía lá, olha, tá realmente tendo impulso. Então eles descobriram que o cérebro humano conseguia processar informações elétricas. Beleza. Então acharam que isso tinha a ver com o nosso pensamento. Não se conhecia ainda que era o pensamento. Hoje a gente sabe. Naquela época. Aí alguns cientistas falaram assim, e se a gente fizesse isso com uma máquina? A gente fizesse a mesma coisa do cérebro humano, mas com uma máquina. Só que eu não tenho como usar um neurônio natural. Até daria, mas é muito difícil. São células microscópicas. Se a gente usasse num computador,
eu vou simular num computador neurônios, vão ser bloquinhos, números de uma matriz. E aí, se esses números mudam de parâmetro, eles ativam ou não outros números, né? Outras conexões. E assim criou-se a rede neural artificial, os neurônios artificiais. Só que essas redes neurais artificiais não deram muito bom no começo. Elas não foram como... As pessoas que criaram isso imaginavam que em pouco tempo teria uma máquina pensante. Estou fazendo igual o cérebro humano, vai sair alguma coisa boa. Vai desenrolar aqui, vai desenvolver. Mas não. Aí teve várias barreiras. As redes neurais, no começo, na década de 50, de 60, elas eram muito lentas e assim, você precisava de muita energia, muito dado, não sei o quê. Muito código, muito trabalho. E fazia muito pouco. Não entregava resultado. As redes simbólicas, as IA simbólicas entregavam muito mais. Então, por isso que todo mundo olhava assim com desdém. A rede neural não funcionou direito, né? Quem sabe? Só que algumas pessoas perseveraram. Então, assim, alguns cientistas continuaram. Um disso que vai dar bom, vamos continuar. E aí, de fato, só que demorou. Foi só a partir dos anos 2000. Olha quanto tempo. Década de 40 surge, digamos, os computadores. Década de 50 surge essas redes neurais. Da década de 50 até os anos 2000, 50 anos... passou sem que ninguém conseguisse ter um grande avanço nas redes neurais. Só que aí em 2012 teve esse grande avanço. Um cara, o Geoffrey Hinton, mais o Ilya Sutskever e acho que é o Alex Khrushchev, esses caras conseguiram fazer um sistema de identificação de imagem melhor do que todos os outros que existiam na competição. Chama AlexNet o nome desse sistema. E bateu todo mundo. Imagina que tinha um monte de gente usando vários tipos de algoritmos para identificar a imagem e, de repente, naquele ano, esses 3 caras usando redes neurais, bateram todo mundo. Deu bono. Aí o pessoal acordou. Como vocês fizeram? Usando rede neural. Ué, mas esse negócio não funcionava. Agora funciona. A gente descobriu como fazer isso funcionar melhor do que antes. Então, por isso, desde 2012, mudou o paradigma da IA. As pessoas começaram a olhar para redes neurais de novo. Então, IA é uma coisa ampla. Muita coisa entre IA. Redes neurais é um capítulo dentro da IA. Ô, Pena, eu vou te perguntar uma parada. Ó, essa imagem ficou bonita, não ficou? Da hora, olha aí. Essa é bem legal. Mas assim, aí você fala do IA 2012, chegou. A gente vai falar sobre a crescente, assim, de Avalanche, que... ela entrou no mercado assim com muita força e hoje a gente está vivendo um momento. E aí eu queria trazer essa discussão do fogo. O fogo foi justamente isso, né? O IA é comparado com o fogo, né? Eu acho que pode ser uma analogia interessante. A gente teve na história grandes avanços que mudaram completamente o antes e o depois. O fogo foi um desses, né? Ou o uso de metais, ou a descoberta da agricultura. Né? Mudou completamente a sociedade antes ou depois da agricultura, domesticação de animais, os alto-fornos, o uso da energia da água. Tem tantas coisas que aconteceram e eu acho que seria, então, o fogo pode ser um desses. Né? Eu acho que o simbolismo é bom porque o fogo ele tem uma coisa muito... Eu até brinco um pouco com... eu aplico o teste Turing com os meus parceiros da Caramelo Biônico, inclusive, se eu puder falar. Fica à vontade. Eu faço parte da Caramelo Biônico, que é uma empresa de pesquisa e desenvolvimento, e a gente também tem um canal no YouTube, então, para quem se interessar e ver a gente faz inventos malucos, a gente usa IA para criar robôs e tudo mais. Show. E uma das coisas que a gente faz lá na Caramelo, a gente faz o teste Turing. Que é basicamente uma pessoa faz uma pergunta e recebe 2 respostas. Uma é de um humano e outra de uma máquina. E ele não sabe quem é quem. E ele vai conversando, sempre com 2 respostas. E no final ele tem que falar quem que é a máquina. Ele tem que ser capaz, né? Esse é o teste Turing clássico, inventado em 1950 pelo Alan Turing. A gente reproduz hoje em dia. Na época, em 1950, ninguém teria capacidade, todo mundo ria do cara. Até parece que um dia as máquinas vão pensar. 1950, imagina os computador trambolho que era. Gigantesco. Aquilo só fazia umas contas, demorava, fazia 10 contas por segundo, assim. Era uma coisa muito lenta. E aí ele propôs esse teste, falou assim, mas um dia talvez a gente vai chegar nesse ponto, então eu vou deixar o teste aqui para vocês. E a gente tá 70 anos depois fazendo o teste. Então, a gente brinca muito que, assim, quando a gente propõe o teste Turing, e as pessoas da plateia, né, participam, e aí a gente faz no palco, né? A gente chama de show de Turing, que é no palco. A gente acabou de aplicar, inclusive, na Amazon, agora foi muito legal.
Então as pessoas elas estão ali todas tentando identificar quem é uma IA. Olha que loucura. Eu ponho uma pessoa no palco, ela vai digitar no computador. Todo mundo vê na tela o que ela está digitando. Tá. Aí tem um bunker. A gente leva um bunker no palco. No bunker tem uma máquina e um ser humano ali atrás. Um ser humano está digitando de verdade, realmente está digitando. E tem uma máquina digitando também. E ela recebe as duas respostas. Então fica um monte de gente, a plateia inteira, olhando aquele momento. E no final, para tentar descobrir quem é a máquina. Então, eu brinco muito que é como se fosse as pessoas em volta da fogueira. Né? Imagina ali o ser humano na pré-história, que você contava as histórias, que você criava, né? O jeito que você passava a tradição era oral. Sim. Então os antigos contavam para os mais jovens. E o fogo era esse elemento super místico que trazia tudo, né? O fogo para aquelas pessoas era algo absurdo, porque era o que esquentava, era o que cozinhava, era aquilo que dava proteção, porque você usava o fogo para afastar. Então assim, era uma coisa mágica que eles não sabiam criar ainda direito, eles estavam aprendendo a manusear. Olha que legal essa analogia. Criavam ali a fogueira e era o momento onde todas as pessoas se reuniam em volta daquele ente, o fogo. Então eles não sabiam, às vezes, iniciar o fogo, eles sabiam continuar. Então caía um relâmpago na floresta, começava um fogo, eles pegavam aquele fogo, colocavam numa fogueira, faziam uma fogueira e ninguém podia deixar apagar aquilo, porque eles sabiam começar de novo. Então ficava de noite pessoas revezando, alimentando aquele fogo. Então é um simbolismo muito forte. Você falou fogo, acho que foi muito legal. E aí eu brinco que hoje a gente, quando faz o teste Turing, é meio como as pessoas estão de volta naquela fogueira, só que agora a gente está olhando para esse ente novo, esse IA, que está tentando se passar por um ser humano. Então assim, aqui uma ilustração do teste Turing. Né? Interrogador, pergunta, recebe uma resposta de um humano e a resposta é exatamente isso que a gente faz, só que a gente faz isso, tem um bug, tem uma história que a gente conta por trás, aí é muito divertida. A gente fala que a gente tá no ano de 2050 e as máquinas já dominaram o mundo, só sobrou um bunker com os humanos. Então, todo mundo que tá no palco é os últimos humanos da Terra. É pra... Ô, louco, mas é legal, é legal. É legal pra deixar, pra pessoa entender que ela tem que acertar, porque se ela deixar a máquina entrar no bunker, acabou tudo. Ela tem que deixar o humano entrar. E geralmente dá o quê? Dá muito máquina ou muito humano? Então... Essa é a parada. Não, até hoje, nunca conseguiram acertar. Porque a gente faz várias vezes. Sim. Faz a primeira, faz a segunda, faz a terceira. Normalmente é 3 vezes, né? Ou 4 vezes. Nunca até hoje acertaram o humano todas as vezes. E alguns o pessoal erra muito. Eles erram muito. Assim, a gente chegou num nível da nossa máquina que você fala assim, não é possível. Tenho certeza, a pessoa fala assim, eu tenho certeza que esse é humano. Aí você fala assim, mas por que você tem certeza? Ah, é porque tá com preguiça de escrever. Escreveu errado, errou o acento, abreviou. O ChatGPT nunca abrevia. O ChatGPT nunca escreve errado. O ChatGPT não fala gíria desse jeito. Né? Mas não é. A nossa máquina faz tudo isso. A nossa máquina, para se passar por um ser humano, ela tem que saber o que ela não pode saber. Isso é uma das coisas mais... Você não faz ideia como é difícil isso. Isso é saber o que não pode saber. Né? Porque se eu perguntar pra você... Tem um perigo aí no meio. Se eu perguntar pra você, que ano nasceu a Xuxa? Você sabe? Não. Então se eu tivesse como interrogador perguntando que ano nasceu a Xuxa e eu recebesse não sei, e a outra... Eu não sei que ano nasceu a Xuxa mesmo, mas digamos que seja 1968. Vou chutar. Digamos que é esse ano. E eu recebo 1968, eu já sei quem é a máquina. A máquina é quem respondeu 1968. O meu IA já falou aqui que é 63. 63, ótimo. Olha, não, isso é boa. Mas vamos dar esse exemplo. Se você recebe 1963 e o outro não sei, você fala, bom, a máquina é o 1963, porque nenhum ser humano sabe isso de cabeça, a não ser que seja fã da Xuxa. Então, a não ser que eu estivesse numa reunião dos fãs da Xuxa, eu espero que o ser humano responda, não faço ideia, ou chute um número, acho que. Se eu recebo uma resposta cravada, 1963, eu sei que é a máquina. Então, a nossa máquina, ela tem que saber que ela não pode, ela sabe que data nasceu a Xuxa, ela sabe que data nasceu todo mundo, ela sabe tudo, ela é a IA que sabe tudo. Só que ela tem que responder, não faço ideia. Ou chutar um negócio errado. Para se passar por um ser humano, a máquina, ela tem que ser mais... Ela tem que saber o que ela não pode saber. Tem que ser mais esperta que o humano. Tem que ser mais esperta, mas para ser mais esperta, ela tem que ser mais burra. Ela tem que ser mais ignorante, entende? Sim, ao mesmo tempo. Eu sei que eu sei isso. Mas se eu falar falar isso... Ele vai descobrir. O cara vai descobrir. Então eu vou falar outra coisa.
Isso não é trivial. A máquina poder decidir internamente o que ela sabe e o que ela não sabe, ela fala, quer dizer, ela sabe tudo. O que ela não deveria saber para se passar por um ser humano não é fácil. É como se fosse um nível 2 de pensamento. Eu sei isso aqui, mas eu não posso falar isso aqui. Por quê? Porque se eu falar isso aqui, o cara me descobre. Então, mas a gente vai falar do nível 2, que aí é o perigo para a humanidade.